Sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Cardim na Resolve Online. Agora a gente vai para vozes verbais. Lembrando que para vozes verbais a gente já teve um conteúdo de frase, período e oração. Entramos em algumas noções de função sintática e agora a gente vai entender como esse sujeito vai se comportar, tá? Porque na verdade o que seriam essas vozes verbais? Vai ser a noção desse sujeito perante a oração. Se ele vai ser o termo agente, se ele vai ser paciente, se ele vai ser agente e paciente, nós vamos entender agora, tá? Então basta que eu entenda que todas as frases em que eu tiver um sujeito agente, eu vou ter uma voz ativa, tá? Desse sujeito. Um exemplo aqui. Ele correu muito. É ele quem está praticando a ação de correr. Ele degusta vinho. Vinho. É ele que está praticando a ação de degustar. Então, nas duas ocorrências, eu tenho um termo que está agindo perante uma ação. Embaixo, na voz passiva, sujeito será o termo paciente. Ou seja, se na ativa ele faz, na passiva ele vai receber essa ação, tá? Vinhos são degustados por ele. Então, aqui agora eu tenho uma noção do sujeito como vinhos, tá? É um sujeito paciente, porque ele vai estar sofrendo a ação de ser degustado por alguém. Quem vai ser esse alguém? Vai ser ele. Lembrando que a voz passiva, ela vai ter duas formas, ou passiva analítica ou passiva sintética. Analítica eu tenho a maior sentença, enquanto a sintética eu tenho uma curtinha. Para eu fazer essa sentença curtinha, eu vou atrelar esse verbo ao ser, tá? Então, na primeira, na analítica, eu vou criar uma locução verbal, tá? Vou ter dois verbos, um sendo auxiliar e o outro sendo principal, e na outra eu vou ter só um verbo atrelado à função do ser, tá? Embaixo, voz reflexiva. Sujeito será o termo agente e paciente. José feriu-se com uma tesoura. Ou simplesmente se eu falasse José se feriu com uma tesoura, eu estou dando a noção de que José pegou a tesoura, ele fez algo com essa tesoura e se feriu com ela. Então ele é o termo que age e sofre ao mesmo tempo. Não tem muito mistério. Se vocês virem os próximos exemplos, vocês vão ver que todas as frases são alicerçadas exatamente em cima da perspectiva do termo referente da oração, ok? Só que eu dei duas informações para vocês, que nós temos a voz passiva analítica e a sintética. Para que eu entenda como funciona a sintética, eu preciso entender quais funções esse ser vai apresentar, tá? Na primeira, o ser no valor substantivo. O ser deste período foi mal classificado. Quando nós temos essa frase, o ser, basta a gente analisar que nós temos anterior a ele um o. Esse o é um artigo. Todas as vezes em que eu tiver um artigo, o termo sequente, ou o termo que virá depois, será um termo de valor substantivo, ainda que ele não tenha uma classe declaradamente nominal, como o caso do ser, como no caso, por exemplo, de alguns adjetivos que funcionam, tá? Então, a gente vai ter essa percepção do artigo junto com o termo, transformando esse termo em um substantivo. Aqui eu tenho essa primeira função do ser. Ser, conjunção integrante. Quando nós estudamos período composto por subordinação, lá nas orações subordinadas, a gente tem duas conjunções integrantes que vão aparecer compondo essa oração. Quais serão elas? O que e o ser. Lembrando que a gente vai analisar o ser porque nós estamos estudando vozes verbais. E dentre essas vozes verbais temos a voz reflexiva e vai aparecer esse ser. Então, eu vou dar um reforço na ideia desse ser para que vocês consigam distanciar as funções respectivas. Ok? Perguntei se ela virá. Observe que depois do verbo eu tenho o ser. Vamos fazer esse recorte aqui, tá? A única função desse ser aqui será uma, que será fazer uma ponte do verbo ao seu complemento, tá? Ele só serve quando conjunção integrante para poder conectar esses termos, assim como o que, tá? Ser, conjunção subordinativa causal. Se não tivesse competência, não poderia aceitar a proposta, tá? Já que não tinha competência, não poderia aceitar a proposta. Esse ser, o bizu é bem simples, substitui por já que, tá? Então, substituir por já que, você vai dar a causa pela qual ela não deveria, ou a pessoa não poderia aceitar essa proposta. Enquanto a condicional
Se tivesse saído mais cedo, poderia aproveitar melhor o passeio. Aqui, a condição dele aproveitar melhor o passeio seria ele sair mais cedo. Enquanto o primeiro C exprime, ou seja, ele vai dar uma ideia de causa, o segundo vai imprimir uma ideia de condição, tá? Agora a gente vai entrar em uma forminha, tá? Como que vai funcionar essa forma? Vocês vão ter um verbo transitivo direto mais um C, e vocês ao mesmo tempo vão ter a noção de como essa frase vai passar para a voz passiva, tá? Porque esse C dentro dessa forma aqui, ele vai ser um C apassivador. Vou botar aqui um exemplo, ó. Vendem-se casas, tá? Se esse C for apassivador, eu vou conseguir passar essa frase para a voz passiva, tá? Mas ela já está na voz passiva sintética. Eu vou passar para a analítica. Casas, eu vou pegar esse último termo aqui, vou jogar para frente. Casas são vendidas. Conseguiu? Virou o sujeito paciente. Se virou o sujeito paciente esse termo, ok. Suponhamos que eu coloque, por exemplo, casas são vendidas pela imobiliária. Qual seria a função desse pela imobiliária? Se a imobiliária que está vendendo a casa, e essa frase está na voz passiva, se a imobiliária é o termo que age perante a frase, esse termo será dito como agente da passiva. Mesmo sem querer, ou querendo, no meio do nosso estudo a gente já está tendo as funções de ser atreladas também a funções sintáticas. Porque esse agente da passiva será a função sintática do termo pela imobiliária, tá? Índice de determinação do sujeito, tá? Porque eu disse que seria verbos transitivos diretos e aqui verbo transitivo indireto. Por quê? Se eu fizer a troca aqui embaixo, a frase vai perder o seu sentido. Quer um exemplo? Precisa-se de moças. Se eu passo essa frase para a voz passiva analítica, como no exemplo acima, essa frase se comporia dessa forma. Moças são precisadas? Ficaria ruim, não ficaria? Perderia um pouco do nexo da frase. Se perder um pouco desse nexo, basta que vocês entendam o seguinte: quem precisa, precisa de alguma coisa. De moças responde aquilo que se precisa. Então, não posso determinar este sujeito. Afinal, quem precisa de moças? Eu consigo precisar isso? Não. Então, negativo. Pronome reflexivo e recíproco. Ora, aqui eu dei um exemplo que o pronome reflexivo é aquele que o sujeito ele vai fazer e vai receber essa ação. E o recíproco? Suponhamos em que você esteja saindo com aquela garota que você tanto gosta, né? E você está querendo sair daquela fase arroz, do cara que só acompanha ou da friend zone, tá? E você está andando pelas ruas e de repente você começa a conversar com ela e ao mesmo tempo em que vocês estão conversando, você resvala a mão na mão dela, ó, cena de filmes. Na hora que você encosta a mão, ela também encosta na sua, seus dedos entrelaçam e vocês ao mesmo tempo se dão as mãos. Quando a gente fala de reciprocidade, é aquilo que acontece concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Diferente da primeira noção da voz reflexiva, quando a gente vê que o sujeito faz e sofre. Dessa vez o sujeito está fazendo algo e tem um outro alguém que vai retribuir esse mesmo algo à mesma medida, tá? Então, a gente faz esse distanciamento aí entre ambas. Partícula expletiva C, quando for descartável. Imaginem aquelas sentenças que nós criamos que tem um C a mais. É simples. Todas as vezes em que você estiver lendo qualquer frase, tá? E você cortar esse C, a frase tiver o mesmo sentido, sem nenhum prejuízo no seu sentido, automaticamente ele é uma partícula expletiva. Ou seja, uma partícula de realce. Ele está ali só para realçar uma ideia, mas ele não tem função alguma perante essa ideia. Ok? Então, fiquem atentos, copiem os exercícios que eu acabei colocando aqui no quadro, tá?
Esses exercícios, na verdade, não são exercícios, são exemplos. Vocês vão ter a folha de exercícios, então, em cima delas, vocês vão conseguir se preparar adequadamente. Show? Espero vocês no próximo vídeo.